nos proporcione paz e ideais superiores. A 2 de abril de 1869, se inumavam os despojos carnais de Allan Kardec, do professor Hippolyte Léon Denisard Rivard. E o astrônomo francês Camille Flammarion foi convidado para proferir uma ligeira conferência no enterro de Kardec, que está exarado na obra Obras Póstumas. E dentro de vários comentários muito interessantes que o Camille Flammarion faz, um deles, ele realmente estava divinamente inspirado, porque ele define o codificador como sendo o bom senso encarnado. É uma das definições do codificador que melhor retratam a sua personalidade. Porque Kardec era um eminente educador. Era um homem preparado para uma tarefa gigantesca. Um homem realmente que estava muito à frente do seu tempo. E quando eu digo muito à frente, eu quero dizer séculos e milênios. De uma dialética, de uma capacidade de argumentação fenomenal. Inclusive o próprio Emmanuel, no livro Opinião Espírita, que ele assina juntamente com André Luiz, na mensagem número 2, ele exalta a figura de Allan Kardec e exalta a figura de Jesus. A mensagem se intitula O Mestre e o Apóstolo. O Mestre, ele se refere a Jesus, e o Apóstolo, Kardec. Entre outras coisas, ele diz que ele era o Espírito escolhido pelo Espírito de verdade, escolhido por Jesus, para resgatar a essência da mensagem do Evangelho, a essência perdida da mensagem do Evangelho. E conclui a mensagem dizendo: Jesus a porta, Kardec a chave. Porque realmente a obra de Kardec não tem nenhum paralelo. A codificação, em especial o Livro dos Espíritos, é uma obra única. E realmente só uma pessoa que fez da educação, no mais amplo aspecto, o começo, o meio e o fim da sua existência, poderia ser essa criatura. Se analisarmos a trajetória do próprio Jesus, chegaremos à conclusão que ele era, por excelência, o educador. Quando o moço se aproxima dele e diz, bom mestre, ele discorda. Ele diz, por que me chamais de bom? Bom só o Pai é. Mestre eu realmente sou. Mas bom só o Pai é. Porque ele era o educador. Jesus, mais do que Salvador ou Redentor, ele é o mestre, ele é o professor, ele é o educador, o irmão mais abalizado pelas experiências, que desenvolvendo ao caráter máximo suas potencialidades humanas, nos ensina como chegar até Deus. Daí ele se refere ao caminho que leva ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E alguns dizem que quando ele se refere ao caminho, a verdade e a vida, ele estava se referindo à filosofia, que é o caminho do questionamento, é a busca, a verdade, que é a ciência, e a vida, que é a verdadeira religião, o religar, o verdadeiro sentido da religiosidade, que é o homem vir buscar objetivos nobres para a sua existência, buscar objetivo existencial. Ou seja, por que nós estamos aqui? Qual o verdadeiro significado da vida? E Kardec, ele tinha tamanho interesse na questão educacional de uma forma ampla, que à idade dos 24 anos, portanto muito antes de utilizar o pseudônimo Allan Kardec, quando ele era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivard, estava começando a sua tarefa educacional em Paris. Ele escreve um plano, um projeto educacional para a França, submete ao governo francês. Essa obra é intitulada Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. E ele comenta nessa obra que a educação é a obra da minha vida. E realmente só um homem com esse tipo de prioridade poderia trazer a codificação. Uma obra da envergadura da codificação. Mas isso não foi, mesmo se analisarmos essa
encarnação, a última encarnação, não foi um processo rápido. E nós lembramos Jesus. O reino dos céus não vem por aparências exteriores. Porque Kardec nasce em Lyon em 3 de outubro de 1804 e desenvolve os seus primeiros estudos na cidade de Lyon. Quando ele completa 10 anos de idade, ele se dirige à Suíça e vai estudar no Instituto Pestalozzi, em Yverdon. O Instituto Pestalozzi era dirigido pelo célebre pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi. E é uma experiência que realmente influencia marcadamente Kardec. Ele, que era fruto de uma família católica, vai estudar no meio protestante. Certamente isso contribuiu por uma visão mais ecumênica, por uma maior compreensão da cultura religiosa que o codificador tinha, e que era necessário, porque ele tinha que entender toda a cultura da época, inclusive a cultura religiosa, para conceber a envergadura das mensagens que o mundo espiritual trazia. E Pestalozzi desenvolve no Instituto Yverdon uma proposta extremamente revolucionária em termos de educação, até se analisarmos as propostas atuais, que ainda tem um ensino catedrático sobre certo aspecto dogmático. Pestalozzi, sofrendo uma influência muito grande de Jean-Jacques Rousseau, inclusive cita as obras Emily e o Contrato Social, ele diz que não existe educação, em primeiro lugar, sem respeitar a liberdade da criatura, a liberdade de consciência, o respeito pela liberdade de consciência, a liberdade do outro, respeito pela individualidade. Em segundo lugar, não existe educação real sem que esse processo seja dinâmico, vivencial. Então, nada de ficar memorizando antes da pessoa aprender. Então, na Suíça, Pestalozzi propunha uma educação dinâmica, em contato com a natureza. Haviam aulas que não eram ministradas dentro das salas, mas em contato com a natureza, em contato com os animais. E aproveitava-se das ocorrências naturais, um copo que caía e quebrava, para se discutir, estimulando a curiosidade sadia dos alunos. E o terceiro tópico, que poderíamos dizer que é o primeiro, é o amor. Pestalozzi várias vezes diz que não existe processo educacional real sem um laço de afeto verdadeiro entre educador e educando. Posteriormente, Kardec, e nós poderíamos acrescentar Eurípides Barçanufo e o próprio Herculano Pires, desenvolve a ideia da educação espírita, que agrega, além desses 3 tópicos, o respeito à liberdade, a educação dinâmica, vivencial, na prática, e o amor, além de uma contribuição da intuição, o respeito à criatura, ao ser humano, à criança. Porque o indivíduo não é criança, ele está criança. É um espírito multimilenar que nesse momento está com a forma infantil. E muitas vezes, quando nós admitimos que o espírito é criado no momento da concepção, nós temos uma postura, nós adultos, temos uma postura de certa arrogância em relação às crianças. Como se as crianças fossem espíritos em nível intelectual inferior ao nosso, o que não é verdade. Porque, como diz Jesus a Nicodemos, o espírito sopra onde quer, mas não se sabe qual a sua origem. O que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. E um espírito que eventualmente está criança pode ser o nosso mentor, ou pode ser um espírito de uma evolução grandiosa, que eventualmente, circunstancialmente, está sob a nossa tutela moral, a nossa tutela intelectual. Então Kardec é um homem que foi formado com esse ideal de uma educação revolucionária, fruto, um exemplo na mais elevada qualidade do iluminismo do século XVIII, sofrendo as influências de Rousseau e de Pestalozzi no campo da educação e dos outros iluministas, né, em termos gerais. Quando ele retorna para a França, ele não mais se estabelece em Lyon, ele vai para Paris e começa a trabalhar como professor. É muito interessante essa fase, porque Kardec começa a estudar o mesmerismo, o
magnetismo animal de Franz Anton Mesmer, que era uma teoria de um médico, Mesmer, que defendia que todos os seres humanos têm uma irradiação vital que naturalmente é emanada e é trocada, e que em determinadas condições poderia ser utilizado com fins terapêuticos. Daí começa a base, inclusive, para a terapêutica dos passes da casa espírita. É óbvio que, à luz da doutrina espírita, o magnetismo animal recebe a influência da contribuição do passe espiritual. Mas é daí que nasce. E Kardec, estudando o mesmerismo, desenvolve aquela base, ele próprio se tornando um magnetizador, desenvolve aquela base, aquelas noções, para conseguir identificar posteriormente, e aí nós notamos a programação da providência divina, o que era anímico do que era mediúnico. Ou seja, quais os fenômenos eram oriundos do próprio encarnado e quais os fenômenos eram provenientes do mundo espiritual. E ele começa a trabalhar em Paris, traduzindo uma série de obras e publicando outras, escrevendo obras, como a sua primeira obra, que foi publicada em 1823, que é Ensino Teórico e Prático de Aritmética. É uma obra tão didática que recebeu várias edições, foi publicada até 1876. E teve uma vendagem para a época altíssima. E Kardec começa o seu trabalho de educador e de professor e um trabalho de escritor. Falava várias línguas, traduzia várias obras, inclusive obras de teatro, e desenvolvia aquele trabalho, um trabalho inclusive de caridade legítima. Kardec é cristão, porque ele dava aulas de química, de astronomia, de física a uma série de crianças carentes que não tinham condição de pagar. Ele ministrava os cursos. E foi quando, em 1826, ele constrói um colégio em Paris. O Instituto Politécnico Rivail. E havia acabado de fechar o Instituto de Pestalozzi. E ele, nos moldes pestalozzianos, constrói um instituto. E ele desenvolve uma tarefa excepcional, e já era um professor extremamente reconhecido. Inclusive, vários dos seus trabalhos foram utilizados na Sorbonne, na Universidade de França, e foram adotados por várias universidades. E Kardec estava naquele trabalho, crescendo, ganhando muito em reconhecimento das pessoas, quando ele casa em 1832 com uma professora de letras, que também era professora de belas artes, Amélie Gabrielle Boudet, uma pintora e poetisa, que recebeu vários prêmios por obras de poesia que ela havia publicado, como a mais célebre delas, Contos Primaveris. E o casal Rivail, Kardec e Madame Kardec, a Amélie Gabrielle Boudet, trabalhando junto naquele projeto de vida em comum com o ideal da educação. Kardec era um homem que amava profundamente as crianças. Profundamente as crianças. Ele via como a chave da revolução da humanidade, da renovação da humanidade, a educação da criança. Quando nós lemos as obras dele antes de ser Kardec, como esse plano proposto para a melhoria da educação, porque tinha 24 anos apenas, nós notamos o amor que Kardec tinha pelas crianças, a semelhança de Pestalozzi, e o ideal educacional, que sempre ele achou que era a maneira de se transformar a humanidade, fruto realmente dos ideais legítimos franceses de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas esse instituto que ele havia criado, ele dirigia, ele lecionava, ele comandava. Só que o investimento foi feito meio a meio com o tio dele. O investimento financeiro. E ele construiu com o tio. Só que no ano de 1834, o que acontece? Esse tio, ele perdeu uma fortuna no jogo. Ele faliu no jogo. E ele requisita de Kardec, de Rivail, porque ele não tinha condições, o dinheiro que ele havia empregado no instituto.
no colégio que Kardec dirigia. E Kardec não tinha aquele dinheiro em caixa. O que ele faz? Ele fecha o instituto. Vende. E realmente foi um impacto muito grande, um dos momentos difíceis da vida do codificador. Ele vende, amealha a quantia de 90 mil francos, que à época era uma pequena fortuna, e divide 45 mil para o seu tio e 45 mil para ele. Mas as contingências da vida, as circunstâncias da vida, ainda pregariam outra peça em Allan Kardec. Porque com esses 45 mil francos, ele faz diversas aplicações com um amigo muito íntimo que ele gostava muito, que tinha muita confiança. E faz várias aplicações. Só que, devido a uma administração equivocada desse amigo, ele perde todo o dinheiro. E fica sem o níquel, conforme alguns biógrafos narram. Ou seja, fica na miséria total. E aí, um parêntese. O indivíduo que é missionário, ele não tem vantagens de caráter material em função do caráter missionário da sua tarefa. O Nilvan comentou na primeira parte sobre o Chico Xavier. O Chico Xavier teve todas as doenças que a gente possa imaginar. É impressionante. Até tuberculose ele teve, conforme é narrado no livro do Ranieri, Chico Xavier dos Santos Nossos Dias. E o Chico Xavier conta que o espírito de Lívia, que já havia sido sua mãe numa encarnação anterior, a noiva espiritual de Emmanuel, que o cura certa vez da tuberculose. Teve uma variedade de dificuldades físicas, além das dificuldades morais, das dificuldades materiais. Então, o indivíduo não deve se aproximar da religião, se ele tem um nível de maturidade religiosa, para adquirir coisas, para amealhar coisas ou para resolver problemas. A verdadeira religião é aquela que leva o indivíduo a se auto-iluminar e ser instrumento da paz de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme assevera com muita propriedade Francisco de Assis. Ou conforme uma outra oração muito bela, a oração de Cáritas, ser um espelho onde se possa refletir a luz de Deus. Ou seja, o indivíduo que é evoluído, que é um espírito de luz, ele é espírito de luz justamente porque ele se submete às mesmas injunções de dificuldades, de luta da vida, e consegue se sobressair, dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus. Porque não existem privilegiados. Agora, é óbvio que o indivíduo que se eleva espiritualmente, ele tem uma proteção natural em função da afinidade. Mas isso não significa que ele tem vantagens de caráter material. E isso fica claro na trajetória de Kardec e de sua esposa, que era a sua principal colaboradora, a sua principal companheira. Porque por 2 vezes ele teve aquela dificuldade, mas ele nunca desanimou. Aí ele começa a trabalhar, inclusive, com contabilidade. Ele adquire escritas de 3 firmas e continua escrevendo obras de noite, durante as horas de folga. E continua, mesmo nos momentos de dificuldade material, dando aulas às crianças que não conseguiam pagar. Bom, mas devido à bagagem intelectual de Kardec, era óbvio que era uma contingência momentânea, porque era um homem muito preparado profissionalmente. E ele consegue, com o passar do tempo, retomar uma situação razoável. Ele e a Amélie Goudet. Quando, no ano de 1857, ele entra em contato pela primeira vez, numa conversa, com as questões de caráter paranormal à época. Ou seja, as mesas girantes e falantes. 1854, ele nasceu em 1804. Portanto, no ano que ele completaria meio século, 50 anos. Ou seja, no ano que ele completou 50 anos, ele estava iniciando a grande obra da sua vida. Para as pessoas que conheciam, ele já era um homem renomado. Mas ele começava a grande obra da sua vida. E nós, muitas vezes, nos acomodamos com uma idade, às vezes, até menor. A gente acha que a gente já aprendeu tudo que tinha para aprender, que não dá para mudar, que a gente não tem condições mais de aprender algo novo. Nos apegamos àquilo que a gente razoavelmente faz e que nos dá um bom material e perdemos o tempo, que poderia ser uma ferramenta de grande evolução. Kardec, ao fazer 50 anos,
ele vai começar a grande obra da sua existência. Uma obra que certamente vai iluminar milênios da humanidade. E é interessante que certamente isso não foi por acaso. Uma missão da envergadura da missão de Kardec certamente foi programada nos mínimos detalhes. E certamente a bagagem intelectual e a experiência moral, inclusive das dificuldades que ele passou, forneceriam também um recurso a mais para que ele pudesse ser um bom senso encarnado, trazendo a lume a obra gigantesca da codificação. E é interessante que quando ele ouve pela primeira vez, em 1854, a missão às mesas girantes e falantes, ele faz o seguinte comentário: olha, a mesa girar eu posso admitir, mas falar e dar resposta inteligente, não. Porque a mesa não pode ter nervos e cérebro. É possível que por algum canal ela gire, seja eletricidade, seja um magnetismo, que ele já havia estudado, mas responder não. E como era uma pessoa muito exaltada que mencionou, ele ficou um pouco com cuidado com a pessoa. Posteriormente, pessoas que ele respeitava mais, como pessoas de bom senso, mencionaram a questão, e ele resolve ir presenciar o fenômeno na casa da Madame Mouget, depois da Madame Bellemaison, e aí começa um trabalho para valer com as filhas do Sr. Baudin, que foram as principais médiuns da codificação. E aí adquire alguns cadernos reunidos e separa as questões e começa um trabalho lento e gradual de elaboração de perguntas profundas, eliminando as questões supérfluas, porque ele vê as implicações daquele fenômeno, ou seja, ele estava matando a morte, mostrando que a morte não era o fim e desvelando uma visão muito mais ampla da vida. E é aí que surge a obra O Livro dos Espíritos, uma obra extraordinária, a maior obra filosófico-científico-religiosa da humanidade, sem nenhum caráter de presunção, mas a obra é uma obra que aborda questões que inclusive são perfeitamente atuais, mas que a ciência estava muito longe de admitir qualquer coisa. É uma obra que foi precursora inclusive da evolução que Charles Darwin publicou em 1859. Em 1857 ele publica uma obra que não era completa. Tinha um pouco mais de 500 questões. Essa versão que nós temos, que nós estudamos, de O Livro dos Espíritos, é a segunda edição, que foi publicada em 1861. E é uma obra extraordinária. O professor Herculano Pires faz uma análise antológica da obra O Livro dos Espíritos. E diz que Kardec, sendo um extraordinário pedagogo, ele planejou a obra de uma forma metodológica, de uma forma educacional. Então a introdução de O Livro dos Espíritos corresponderia à obra O que é o Espiritismo, se desenvolveria na obra O que é o Espiritismo. A introdução, que é muito importante. Nós vemos hoje, as pessoas passam na televisão, a pessoa vai no cemitério, mostra uma prática religiosa esdrúxula e fala, isso é Espiritismo. Kardec, com a sua percussiência, já sabia que iam tentar deturpar o Espiritismo. Porque a primeira coisa que ele fala na obra do Livro dos Espíritos, logo na introdução, é que para ideias novas, palavras novas. Então ele usa do neologismo, cria a palavra Espiritismo para definir a obra que estava sendo trazida do mundo espiritual e que ele era o porta-voz. Para definir coisas novas, palavras novas. E até hoje, você fala, eu sou espírita, aí a pessoa pergunta, de mesa branca? Né? Ou então você fala, eu sou espírita, e a pessoa fala, mas você é espírita moderno? Essa semana me perguntaram isso, eu achei até uma pergunta original, né? Porque as pessoas perguntam se a gente é de Umbanda, espírita moderno, eu falei, do racionalismo cristão, eu falei, não, espiritismo é uma palavra criada por Kardec. Até então, desde os fenômenos que as irmãs Fox e Reis, se utilizava naquela época o termo neo-espiritualismo, que era um termo vago. E Kardec forja a palavra espiritismo e diz que os adeptos do espiritismo seriam os espíritas ou os espiritistas. E até hoje o pessoal faz questão de confundir, seja por ignorância, seja por preconceito. Por ignorância é uma questão importante e nós devemos procurar esclarecer através da divulgação lícita e ética da doutrina espírita, conforme Emmanuel assevera, que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina é a sua divulgação. Agora, em relação à mentira, à luz dos postulados kardecianos, é uma questão um pouco menos importante. Porque Kardec,
quando discute as propostas dos supostos adversários da doutrina espírita, diz que se uma pessoa mente, usa da mentira para contra-argumentar uma ideia, é porque na verdade ela já admite a inferioridade da sua ideia. Ela não consegue ter, dentro da lógica, ideia superior àquela, então ela tem que mentir. Então, inconscientemente, ela está demonstrando que ela não tem maneira de refutar. E Kardec diz que isso na verdade não deveria preocupar os espíritos. Nós deveríamos sim ter uma preocupação em divulgação. Porque se a pessoa está contando mentira, a verdade, mais cedo ou mais tarde, se manifesta. E isso Kardec já previa na introdução do Livro dos Espíritos, que desenvolve e dá origem a um livro que é o Espiritismo conforme a análise do professor Plano Pires. E o professor Plano Pires continua essa análise. Ele diz, por exemplo, que o primeiro livro, ou primeira parte do Livro dos Espíritos, que é intitulado Das Causas Primárias, ele é autoexplicativo. Ou seja, ele se explica a si mesmo. Que na segunda parte, do mundo dos espíritos, ou do mundo espírita, seria a base que dá origem ao segundo livro basilar da doutrina, o Livro dos Médiuns. É daí que sai. Ou seja, a intervenção dos espíritos, a realidade do mundo espiritual e a possível influência que os espíritos exercem sobre as nossas vidas. Portanto, envolvendo as questões associadas à mediunidade. É aí que sai. Então é daí que surge, desse segundo livro, surge a obra O Livro dos Médiuns, a segunda obra basilar, onde Kardec faz uma análise aprofundada da questão. Ele começa com o capítulo intitulado Há Espíritos, e faz uma análise. Depois, analisa o método do fenômeno mediúnico. Analisa os sistemas, as ideias que foram propostas a respeito do fenômeno. E, posteriormente, vai discutir a mediunidade de um caráter geral e depois, especificamente, a psicografia. Ele dá uma ênfase maior à psicografia e diz que seria a mediunidade, que seria a grande contribuição, o veículo pelo qual os espíritos dariam uma grande contribuição. Porque Kardec já sabia que os fenômenos físicos chocam, mas é o fenômeno inteligente que promove a criatura, ilumina o indivíduo, esclarece, nos permite conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. E o terceiro livro é um livro bastante interessante, porque é o livro das leis morais. E no primeiro capítulo desse livro, tem uma discussão interessante entre Kardec e os espíritos. Os espíritos explicam a Kardec que tudo é o amor, que a lei moral é o amor. Mas estudar o amor propriamente é uma coisa muito vaga. Nós temos dificuldade. Então, para a nossa didática, é interessante separar o amor, que é a lei da fraternidade universal de Deus, em cada contexto. Então, como é que é o amor na lei de reprodução? Na lei de conservação? Na lei de destruição? Na lei de adoração? A prece, a oração? Então, ele divide didaticamente o amor em cada contexto para que nós possamos aprender e termos uma sólida orientação de como proceder e para entender a vida, para entender as regras que guiam a vida. E é nesse livro, na pergunta 621, que é uma pergunta muito importante, que Kardec interroga: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência da criatura. Portanto, Deus está imanente, não tem como estarmos na ausência de Deus. Se elevarmos o nosso coração, estaremos em harmonia com o Pai, porque o reino do céu está dentro de nós. 4 questões abaixo, Kardec interroga: qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de modelo e de guia? E os espíritos respondem: Jesus. Ou, segundo a tradução de Herculano Pires, vede Jesus. Jesus é o referencial. Jesus é o modelo e é o guia. É daí que surge Jesus na codificação. Porque a partir do momento que Jesus é o referencial ético-moral mais elevado, não pode existir, se ele é o espírito mais elevado que nasceu na Terra, não pode existir uma moral mais elevada. E aí decorre o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Evangelho à luz da doutrina espírita. Se os espíritos respondem Krishna, por exemplo, poderíamos ter o Bhagavad Gita segundo o Espiritismo, porque é o referencial moral mais elevado estudado à luz dos postulados espíritas. O referencial maior é Jesus, o ser mais perfeito que Deus ofereceu para servir de modelo e guia. E aí Kardec tem um cuidado de, no Evangelho segundo o Espiritismo, discutir somente a questão moral, porque está associado ao capítulo 3
das leis morais. Não entra nas questões dogmáticas, não entra nos fatos comuns da vida do Cristo, e não entra nos milagres e nas predições, que ele deixa para o livro final, que seria a Gênesis. Mas no quarto livro, o livro dos Espíritos, na quarta parte, na quarta subdivisão, o título é Esperanças e Consolações. E é um livro que fala da questão mais próxima dos assuntos religiosos, ou seja, a morte e o que nos espera depois da morte. O que é felicidade? Porque temos tanta dificuldade em sermos felizes. O que é infelicidade? O que é o céu, o que é o inferno? O que é a morte e como se dá a morte? E principalmente o que a gente encontra depois da morte? E daí surge a obra extraordinária, o céu e o inferno. O céu e o inferno é uma obra que o Kardec realmente esbanja toda a sua dialética. Ele realmente gasta e ele mostra toda a sua lógica. Porque ele levanta todas as propostas teológicas do demônio, do inferno eterno. E é interessante, porque quando você pensa numa coisa, o Kardec comenta embaixo. Na hora que você pensa outra, o Kardec discute embaixo. Isso na primeira metade. E na segunda metade, ele traz exemplos de classes de espíritos, mostrando que cada espírito está vivenciando experiências pessoais. E reúne em grupos para dar o caráter da universalidade do ensino dos espíritos. Ou seja, Kardec utilizou na codificação, foi um precursor de Charles Richer, utilizando da análise estatística, da avaliação qualitativa e quantitativa. Por quê? Quando eu tenho uma lei bem estabelecida, como a lei da gravidade, eu faço um raciocínio dedutivo. Por exemplo, se eu sei que toda vez cai um objeto, se não tiver nenhum apoio, porque a gravidade puxa, eu deduzo que se eu segurar esse copo aqui, ele vai cair, vai quebrar, possivelmente, mas vai cair. Então eu tenho uma lei bem estabelecida, então eu deduzo uma implicação. Isso é o raciocínio dedutivo. Kardec não tinha premissas, ele não tinha um conhecimento anterior, era uma ciência nova. Então ele faz o contrário. Ele reúne uma série de eventos locais e pessoais e vai extrapolando o que se repete, a reprodutibilidade, a repetibilidade de cada evento. E vai vendo aquilo que dependia da evolução espiritual do espírito e aquilo que não dependia. Ah, o espírito dorme na hora de morrer? Em alguns casos sim, em alguns casos não. Ah, o espírito sofre na hora da morte? E aí ele vai discutir a questão. E reúne em grupos. Porque determinados acontecimentos dependiam da evolução espiritual e outros não. E ele usa do raciocínio indutivo para propor as leis. E vai discutindo, vai explorando, no bom sentido da palavra, os espíritos, que na verdade são os verdadeiros autores da obra. E a Gênesis? Aonde está a Gênesis? Segundo o professor Fernando Pires, a Gênesis está ali, no primeiro livro, no segundo livro, no terceiro livro, porque é a obra mais difusa. É a obra mais difusa das três, porque trata de assuntos diversos. E eu destacaria o primeiro livro, que trata da origem de Deus e das questões associadas tanto à ciência material como à ciência espiritual. O livro dos médiuns é o livro da ciência espírita propriamente dita. E a Gênesis seria o livro da intercomunicação entre a ciência física e a ciência espiritual. Por isso que é um livro que lembra muito a obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Porque a obra Evolução em Dois Mundos, assim como o Mecanismo da Utilidade, é uma obra que André Luiz tenta fazer um paralelo entre a ciência do mundo e a ciência do mundo espiritual propriamente dito. Então, essa é a obra. Posteriormente, o testamento doutrinário de Kardec, que é Obras Póstumas, que seriam, segundo alguns biógrafos, a base que ele escreveria a história do Espiritismo, que não houve tempo, mas que outros autores escreveram, como o Gabriel Delany, na obra Fenômeno Espírita, e o próprio Arthur Conan Doyle, célebre autor do Sherlock Holmes, que era espírita, escreveu uma excelente obra, História do Espiritismo. Essas obras trataram dessas questões que Kardec não teve tempo, porque ele desencarnou em 1869. Mas é interessante como a obra base da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, é uma obra que avança no nosso conhecimento. Por exemplo, a primeira pergunta: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É uma pergunta que é uma resposta muito profunda, mas ao mesmo tempo é um pouco vaga. Mas ela chega no limite da nossa capacidade de entendimento, no limite da
a nossa acuidade mental, não daria para chegar a mais. Mas, de qualquer maneira, quando Kardec discute com os espíritos os atributos de Deus, a questão abre. Deus é único. Se ele é único, ele não é uma trindade. Deus é imaterial. Se ele é imaterial, ele não é um velho de barba branca, como na Capela Sistina, né? Ele está produzindo um Adão ali naquele momento. Por quê? Porque ele difere de tudo aquilo que chamamos de matéria. E se ele é soberanamente justo e bom, o inferno eterno é uma incoerência. Então, uma pessoa que pecou 100 anos não pode pegar a eternidade de pena. Isso analisando só pelo aspecto da justiça. Porque normalmente nós separamos justiça e amor. Na verdade, elas são inseparáveis. Nós separamos pela dureza dos nossos corações, como disse Jesus. Mas a justiça está profundamente conectada ao amor. Então, Kardec é esse homem que teve essa tarefa gigantesca. Alguns biógrafos dizem que, a partir de 1855, Kardec acordava todos os dias, 4h30 da manhã. Senão ele não dava conta da tarefa. 4h30 da manhã todos os dias. Mantendo uma correspondência mensal de 300 cartas. Numa época que nem máquina de escrever tinha. Não tinha nem caneta esferográfica, eram as penas retiradas das aves. 300 cartas mensais, discutindo com todos os adversários e também com os dirigentes das casas nascentes da doutrina. Viajando, inclusive, como expositor, como está muito claro no livro Viagem Espírita, de 1862, quando ele narra a sua maior viagem. Um homem que teve um trabalho gigantesco. E é um homem que realmente resgata a essência do pensamento de Jesus. Quando nós lembramos de Chico Xavier, perguntaram certa vez para o Chico Xavier qual é a mensagem mais bela que ele conhece em toda a humanidade. Ele diz que ele jamais conheceu algo que se aproximasse da beleza do amai-vos como eu vos amei de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz Chico, o amar sem esperar ser amado, o amar sem esperar nada em troca, o amar pelo prazer de ver o seu irmão numa situação melhor. Então é impossível nós vivenciarmos esse amor de uma forma artificial. E aí nós precisamos do estudo que liberta. Por isso que a pessoa discrimina o amor nas várias manifestações da vida. Na lei de reprodução, na lei de conservação. E assim nós começamos a entender a dimensão da obra de Kardec. Por exemplo, da Revista Espírita, que são uma série de casos, inclusive com vários diálogos com compositores, pouco conhecida, pouco estudada, que fazem parte, porque não, da codificação. E ainda pouco estudada, ainda desconhecendo a obra kardeciana. Daí nós podemos concluir que quando Emmanuel se aproxima de Chico e diz que se em algum momento a sua obra entrasse em choque com a obra de Kardec, que ele ficasse com a obra de Kardec, mais do que humildade, Emmanuel estava mostrando inteligência e coerência com o objetivo do trabalho. Desenvolver a doutrina espírita na base deixada por Kardec, principalmente em se tratando de Emmanuel como pessoa, como autor, no aspecto religioso. Mas certamente ele tem uma influência muito grande nas outras obras de Chico, porque ele é o dirigente de todo o processo, que inclusive aborda as questões filosóficas e científicas. Apesar de ser uma divisão didática, mas as obras de André Luiz e outras obras que esclarecem questões mais de cunho científico. Então, estudar a obra de Kardec é dever de todo espírito. Porque nós, estudando a obra de Kardec, nos assemelhamos a uma criança que está no prézinho ou no primário. Que ela não sabe, ela não tem ideia dos métodos pedagógicos que estão sendo aplicados para que ela aprenda. Piaget, Vygotsky, o próprio Pestalozzi. Ela não tem ideia do processo, mas isso não importa naquele momento. É importante que ela aprenda o conteúdo. No momento, nós não temos noção da grandiosidade da obra de Kardec. E só teremos essa noção conforme estudarmos. Mas na medida em que esse conhecimento for sendo introjetado, nós veremos as implicações. Porque, no primeiro lugar, nos sentiremos felizes. E, em segundo lugar, seremos mais irmãos.
atingiremos a verdadeira fraternidade, que é a religião natural. A religião natural é a fraternidade. Se nós entendermos e introjetarmos a doutrina, vivenciaremos. Ah, mas fulano vivencia mais. Não importa. Porque se lembrarmos da parábola do semeador, notamos que Jesus considerava bom solo, tanto o solo que produziu 30, por uma semente, tanto que produziu 60, como que produziu 90, 100. Todos os três eram bons, porque o indivíduo produz conforme a bagagem que ele tem anteriormente, porque a natureza não dá salto. O importante é que nos esforcemos para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Daí o verdadeiro espírita não é reconhecido só pela sua transformação. O verdadeiro espírita não é um espírito evoluído, mas é reconhecido também pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então a gente lembra da pergunta 919. Qual o meio prático de evoluirmos mais rapidamente e evitarmos os arrastamentos do mal? Conhece-te a ti mesmo. E quando Santo Agostinho cita Sócrates, nós podemos entender de uma forma mais ampla. Conhecer a mim mesmo não é só os meus defeitos e as minhas virtudes, mas me conhecer como potencialidade, como filho de Deus, me conhecer dentro do mundo, conhecer as leis da vida, ter noção do que eu estou fazendo aqui, para que a gente possa aproveitar o tempo. O indivíduo que adquire consciência espírita, ele em primeiro lugar aproveita o tempo, porque ele sabe que toda ocupação útil é trabalho. Então mesmo em momentos de entretenimento ele pode estar trabalhando e pode estar crescendo no mundo. Daí Kardec, esse grande educador, que diz que a obra da sua vida, quando ele era jovenzinho, muito antes de se deparar com as mesas girantes e falantes, que a obra da sua vida é uma obra, é a educação, nós notamos que realmente foi, porque a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente educadora. Tira a responsabilidade de Deus e transforma Deus daquele ser que privilegia um, que dá a graça para o outro, simplesmente porque o indivíduo tem fé e grita que acredita. Ele tira esse Deus da infância espiritual, da imaturidade, e nos propõe um Deus que ama intensamente, mas que propõe uma lei de justiça. E que devemos nos harmonizar, porque ele não é paternalista, porque ele simplesmente nos ama, nos dando oportunidade de renovação sempre. Porque o fundamental não é o mundo espiritual me dar ocasiões para eu ser feliz. O fundamental é entender o sentido da vida para me auto-iluminar, construindo felicidade para mim e felicidade para os outros, sendo instrumento da obra da criação, que é, conforme a pergunta 133, a nossa tarefa. O objetivo da reencarnação: crescer, aprender e contribuir com a obra da criação. Estudemos o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos é a chave para entendermos o Evangelho de Jesus e entendermos a nós mesmos, adquirindo força de lutar, mesmo quando estivermos por momentos de sofrimento e de dor. Que Jesus nos abençoe.